Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 307 do seu podcast favorito de velocidade, semana de Fórmula 1. Sim, depois de 3 finais de semana aí de folga, nós estamos de volta, né, com a Fórmula 1 no Azerbaijão, aquela pista de rua super rápida, né? Corrida vai ser boa e tem mudanças, hein? Teremos mudanças para esse final de semana. E os nossos comentaristas aqui vão explicar para você que não entendeu nada que vai acontecer lá no Azerbaijão nesse final de semana, da sprint, corrida, tiroteio, uma confusão danada. O pessoal aqui vai explicar e você vai entender tudo até o final dessa edição. Eu prometo. Chamando já o grande Adalto, ele que estava passeando, vejam vocês, estava de passear, que absurdo, né? O Adalto passeando, vou te falar, viu? E aí, Ada? E aí não viu nada, né? Aposto que não viu nem a Stock Car, nada. Não viu Nada. Só vi mato, natureza, estradinhas sensacionais. E é isso aí. Foi isso que eu vi. Grande Brunão, grande Fabio e grande Confraria. Muito bem. Chamando também o Fábio Campos, ele que esteve mais ligado, aposto que esteve mais ligado, sempre está mais ligado, ele vai explicar tudo sobre este regulamento que a Fórmula 1 promete estrear no GP do Azerbaijão, né, Fábio? Olá para você, Bruno Aleixo. Olá. Eu gostaria de perguntar se vocês estão bem descansadinhos, né, da parada na semana passada. Um foi para um lado, outro foi para o outro. Vocês estão bem descansadinhos, né? Muito descansadinhos. O senhor não, né? Pelo que eu fiquei sabendo, parece eu tô ótimo, houve uma obra aí. Se eu não for atingido por estafa, nessa terça-feira eu não vou ser nunca. Se você não for atingido por estafa, você será atingido por estacas da obra. Essa tem muita gente que tá doido para tirar mesmo. Mas é muito bom, né, Bruno Aleixo, a gente poder falar que tem corrida de novo, né? Essa parada de um mês, a gente já falou, ela não foi planejada, ela aconteceu, ela é uma circunstância, mas é contraproducente, né, para todo mundo, até para a própria Fórmula 1, não é boa essa parada. Mas a gente vive uma situação, já vou começar rebatendo nessa tecla, porque eu tenho falado isso aqui toda hora. A gente nunca viveu uma parada de um mês completa na Fórmula 1 na era moderna. Nunca viveu, de fábricas trabalhando, porque você falou férias para nós, né? Entre aspas, né? Embora eu estive aqui nas 3 semanas, deixar registrado. Mas é inédito, a gente nunca viu fábricas trabalhando um mês de forma ininterrupta, porque isso não acontece em agosto. Na Fórmula 1 da era moderna isso nunca aconteceu, já aconteceu lá atrás, quando a Fórmula 1 tinha corrida. A Fórmula 1 já teve corrida em 1º de janeiro, aí ficava um mês, mas lá nos anos de vocês dois. Na era moderna, não. Na era moderna, e que impacto isso pode ter? É uma pergunta para a gente, pode até não ter nenhum, mas quem sabe tem algum impacto. A gente pode tentar desvendar isso. Muito bem. Tá aparecendo aqui os nossos twitters, né? O meu @BrunoAleixo80, do Adalto é o @AdaltoRace, do Fábio é o @CampusFB. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir os vídeos. Tem muito conteúdo, né? Tá saindo cortes e mais cortes aí, né, Adalto? O nosso produtor está se tornando um verdadeiro açougueiro, só nos cortes. Cortes jogando. Só nos cortes, alguns bons, com muitas visualizações, né? É isso aí. Bom, Adalto, antes de mais nada aqui, eu quero mandar um abraço para um ouvinte aqui, um abraço especial para o nosso ouvinte, o André Pinheiro. Ouvinte esse que eu encontrei, sabe aonde, Adalto? Lá em Paulínia, na etapa do Campeonato Os Carteiros, rapaz. Nossa! E olha que legal, ele se inscreveu no campeonato pela nossa influência. Me procurou lá e falou assim, olha, eu escuto vocês falaram assim, tem que correr de kart, eu vou correr de kart. E o mais impressionante ainda, ele tá lá na categoria estreantes lá dos carteiros e ganhou a corrida. Uau! Deu um binóculo nos caras, eu fiquei assistindo a corrida lá que ele participou, mas deu também influência nossa. Influência nossa, claro. Mostra bem o nível do campeonato, como é. É isso, vai falando. Eu não vou falar sobre a minha corrida, né, porque eu estou na categoria Master, né, categoria que é praticamente a Fórmula 1 do kart amador. Então eu não vou falar a minha posição, vocês fiquem tentando adivinhar aí, né. Categoria Master é a idade, gente. Inclusive a corrida foi em Paulínia, né? Eu já falei sobre isso aqui. A pessoa que projetou o cartódromo de Paulínia, ela é uma pessoa que não tem mãe, pai, não tem coração, né? Uma pessoa triste, uma pessoa vingativa, né? E é isso aí. Bom, mas um abraço aí pro André que me procurou lá no campeonato. E
vale reforçar, né? Se você está aqui em São Paulo e quiser participar de um campeonato de kart amador, se inscreve lá no site, os carteiros. Se você não é de São Paulo e quer correr em algum campeonato, procura em um campeonato amador aí na sua cidade e vai correr de kart, que é muito bom, não é isso? Muito bem, senhor Adalto e senhor Fábio Campos. Hoje, exatamente no dia que estamos gravando aqui, no dia 25 de abril de 2023, a Fórmula 1 decidiu, depois de semanas de especulação, divulgar o formato do final de semana que vai acontecer lá no Azerbaijão, né? Porque o Azerbaijão seria, esse ano, uma das sedes das corridas sprint, né? Mas a Fórmula falou, nós vamos colocar uma coisa diferente e tal, e aí fizeram agora a classificação na sexta-feira, aí classifica para a corrida de domingo, aí para o sábado vai ter uma corrida, uma classificação curta, sei lá como é que é, e aí vai ter a corrida curta, enfim, uma confusão danada. Você já explicou, você falou que não sabia, você já explicou. Eu passo a palavra para vocês dois aí, para vocês explicarem, porque como isso aconteceu à tarde, eu não tive tempo de me aprofundar, inclusive tem uma matéria no Auto Racing lá, tá bem detalhada, né, para quem não entender aqui, dá para entender lá. Mas vamos lá, Adalto, começa você aí explicando esse negócio e já falando se você gostou, porque tá mó polêmica, né? Já tem jornalista falando que não gostou, tem outros falando que gostou, então... Né? Eu tinha falado disso, tinha explicado esse final de semana, no último vídeo meu sozinho, da última corrida, um mês atrás, e vai ser exatamente o que eu tinha falado, na sexta-feira vai ter um treino livre, aí vai ter uma classificação normal, que vai valer para o domingo, essa classificação, para a corrida de domingo. Uhum. E aí no sábado de manhã, em vez de ter o TL2, vai ter uma classificação também, mais curta. A classificação também é curta, não é só a corrida curta. Uhum. Classificação mais curta, né? O Q1, com Q1, Q2, Q3, só que com menos minutos. E depois vai ter a corrida curta. Essa classificação do sábado é para corrida curta. E aí domingo tem o GP normal. Então o sábado é uma coisa, domingo é outra, foi totalmente... Ou seja, os caras desmembraram, né? Porque antes a corrida curta classificava para corrida longa. Agora virou duas corridas independentes e duas classificações independentes. Agora a gente vai ter um treino, duas classificações e duas corridas. Então eu não entendo. É lógico que eu gostei. Eu não entendo como alguém que gosta de automobilismo pode não gostar disso. Porque é mais competição, né? Lógico, nós vamos ter 4. Nós vamos ter 2 classificações e 2 corridas. Quando a gente tinha uma classificação e uma corrida. Sendo que a corrida de sábado não pode mais atrapalhar de domingo. Que foi o grande calcanhar da corrida curta, né? Porque a corrida curta, a corrida sprint, quando ela foi lançada, a promessa era, olha, nós vamos fazer aqui uma corrida que os caras vão se matar para poder largar na frente no domingo, né? Só que ninguém se matou. Porque se matasse, não corria no domingo. Então, os caras ficou um negócio meio assim, morno, né? A corrida sprint. Então, agora desmembraram. Então, mesmo que o cara sofra um acidente, alguma coisa no sábado, isso não vai atrapalhar na corrida de domingo. Ou vai atrapalhar como atrapalha em qualquer final de semana normal. Se o cara der um batidão no sábado, na classificação de um final de semana normal, que destrua completamente o carro, ele vai se ferrar na corrida de domingo, sendo classificação, sendo final de semana normal ou com corrida curta. Então, basicamente, é isso. Eu adorei e eu não consigo entender, nem racionalmente, nem emocionalmente, quem não gostou disso. E aí, Fábio Campos? Aí imagina ele vir e falar, eu não gostei. Eu não gostei, eu achei que ficou muito ruim e gosto do formato tradicional, adoro treino livre 1, treino livre 2, treino livre 3, ficar na pista sem vale nada, você fica livre, né? É muito gostoso. Ainda ficou bravo, né, Fábio? Quando tiraram de 1h30 para 1 hora, falou, tiraram meia hora de cada treino. Tinha que pôr 3 horas de treino, fazer igual a NASCAR, faz 5 horas na sexta-feira. Mas é muito curioso, porque tem sites ingleses bons, de respeito, que são oficialmente contra a sprint, são declaradamente contra a sprint. Por exemplo, o Keith Collatine, que é um jornalista muito bom, muito respeitado, ele é absolutamente contra a sprint. Quem? O Keith Collatine, ele escreve para o Race Fans, ele é contra a sprint. E é uma coisa que eu também falei depois do Grande Prêmio da Austrália, né, esbarrei.
existe uma aversão a mudanças em muitas pessoas. Elas simplesmente não gostam de mudança. O estilo dessas pessoas é esse, né? E eu até recortei um pedaço do texto para colocar no Twitter. Ainda não coloquei, mas dizendo que não, a Fórmula 1 deveria manter como estava, não deveria mudar, porque a santidade do Grande Prêmio. Primeiro que a santidade do Grande Prêmio está preservada, né? O Grande Prêmio de domingo continua com a mesma santidade. Os ingleses adoram usar essa expressão, né? Então, é muito curioso isso. Eu sou muito a favor de mudanças, eu falava sobre isso até mesmo ontem, de que a Fórmula 1 deveria fazer mais formatos. Não só ter sprints e formatos normais. A Fórmula 1 deveria ter mais formatos. Mônaco precisa de um formato novo. Precisa de alguma coisa nova. Então você pode ter formato para pistas de rua, você pode ter formato com menos treino, você pode colocar formato de treino de sexta-feira para pilotos reservas, que seria sensacional, você botar lá 10 pilotos reservas, várias sextas-feiras para competir, para fazer o que fez com Vettel e Kubica, né? Botar os caras dentro da Fórmula 1. Fez isso só com esses dois simples, meros pilotos, entre aspas. Uhum. Então, o Bruno, era uma coisa que já vinha se desenhando. Eu me lembro também que falei aqui no Loucos, né? Depois da MotoGP estrear o formato de sprint, ficou muito evidente. E o efeito da MotoGP é incrível no que está acontecendo com a Fórmula 1. Tanto que é uma mudança depois do campeonato começar. Eu estava falando do ineditismo, do um mês parado, mas com as fábricas trabalhando. A gente viveu uma situação que não é inédita, mas é raríssima, né? De a gente estar há 5 dias, 3 dias, 4 dias de começar o final de semana e a gente não sabia como era o final de semana. A gente sabia que ia acontecer, mas formalizado não estava. Não estava. Se acontecesse, meu amigo... Formalizado foi hoje. Se 2, 3 equipes hoje votassem contra, meu amigo, não tinha nada disso. Porque a Fórmula 1 está sempre refém. Mas dessa vez, todo mundo concordou, todo mundo sabe que essa é uma medida que vai atrair mais atenção. Porque, vamos lá, o fã de Fórmula 1 que gosta de pegar o que descarta sexta-feira, que é a obrigação, eu gosto de dizer mais de jornalista, né, sexta-feira. Mas o fã que gosta ali de pegar o sábado e o domingo, né, a classificação e a corrida, gosta de ver exatamente aquilo ali que vale. Esse fã, agora, ele tá mais sugado pro final de semana. Né? Se ele quiser acompanhar a competição como ele gosta, ele vai ter que ver a sexta-feira, ele vai querer ver o sábado. Né? E a gente tem vários detalhes aí que vão influenciar nessa. Tem uns detalhes, por exemplo, o Adalto esqueceu de falar que no Q1, no S, que agora vai chamar SQ1, SQ2 e SQ3. Tem uma questão de pneus obrigatórios. E isso pode ser muito interessante. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Uhum. Mas o melhor do formato, Bruno, porque existe a mudança A e a mudança B, digamos assim. A mudança A principal, que vocês já esbarraram, é descolar a sprint do sábado para o domingo, que é o que eu falei que ficou evidente na MotoGP. Evidente, por isso que causa uma mudança durante o campeonato na Fórmula 1. Eles já vinham discutindo isso, claro que já vinham. Mas quando a MotoGP fez o que fez, uma sprint eletrizante, a MotoGP agora está com um problema para resolver, porque as sprints são eletrizantes e os domingos estão de cair no sono. Então, ela precisa reequilibrar essa conta, mas as sprints deram certo. E o Domenicali estava lá, e deu declaração. Então, existe sim uma influência, e faz com que o campeonato seja mudado durante o campeonato, o que eu sou a favor. Mudar para melhor, não tem importância mudar durante o campeonato. Ainda mais uma coisa que já vem sendo desenhada, não inventaram uma coisa do nada, estão aprimorando um sistema que já existe. Essa é a mudança A, descolar o Grande Prêmio do sábado para o domingo. Vai mudar alguma coisa? Provavelmente não, porque os carros continuam sendo os carros, a Fórmula 1 continua sendo a Fórmula 1. Mas vai tirar o elemento cautela, vai diminuir, o elemento cautela do não posso bater, não posso fazer nada. E a mudança B, que para mim vai ser mais, ela é até melhor do que a mudança A, é mais efetiva do que a mudança A, que é acabar com o tal do FP2 que existia no final de semana de sprint, que era a coisa mais sem sentido do mundo, porque era um FP2 sábado de manhã com o parque fechado. Ou seja, os caras nem podiam mexer no carro, podiam fazer um ajuste de asa só, dianteira. Era um treino que eu falo, era um treino feito para estragar a corrida. Ele só existia para estragar a corrida, porque os caras só faziam o quê? Mapeavam um pneu. Ó, esse pneu aqui vai essa distância, esse pneu aqui vai essa, esse aqui a gente tem essa. Então a abolição desse treino é um enorme ganho. É muito melhor você ver o Qualify, o novo SQ1, SQ2 e SQ3, do que você ficar ali vendo um negócio que, se você parar para pensar, não deveria nem ter existido. Enquanto a Indy, Bruno Aleixo, eu, como fui substituí-lo na semana passada, fiz questão de fazer o dever de casa e correr atrás das provas da Indy. Claro.
A Indy fez no Texas, que você elogiou, você descreveu a prova aqui, um treino para melhorar a corrida. O treino só existia para melhorar a corrida. Por quê? Porque os caras eram obrigados a andar na linha de cima, para emborrachar a linha de cima do oval. Então não tem nada a ver com a Fórmula 1, mas eu só tô querendo fazer uma comparação do espírito que deu muito certo na Indy. Então, mas isso eu acho que esbarra nessa coisa que a gente estava falando das críticas, né? Assim, a Indy não tem esse problema que a Fórmula 1 tem, dessa aversão, assim. Muitas críticas que eu vi hoje é que, assim, no sentido de que a Liberty está dando mais atenção ao espetáculo do que a competição, né? A justiça e tralalá, isso tudo. Não é isso. Que eu não concordo. É um erro, porque a competição ela é melhor quando ela dá espetáculo. Não, e ela não está sendo suprimida. Isso é importante. Não está sendo suprimida. Eles estão querendo melhorar a competição fazendo isso. Não é o espetáculo, é a competição, né? Então, não faz nenhum sentido você dizer que eles estão priorizando o espetáculo. Porque a competição tem que ser um espetáculo para ter audiência. Exatamente. Aliás, a competição tem que ser um espetáculo, e aí, para melhorar a competição, né, precisa mexer em algumas coisas, né? Porque o que acontece na Fórmula 1 é isso, né? As pessoas pegam a Fórmula 1 lá dos anos 80 e falam assim, não, mas nos anos 80 não tinha isso e era sensacional. Primeiro que não era, né? Nós aqui no Loucos é o único podcast que desmistifica isso aí, que era espetacular. Não era, não. Era bem diferente do que as pessoas acham, né? Que a memória afetiva das pessoas acham. E não é a Fórmula 1 dos anos 80. É outra Fórmula 1. É outra coisa. O mundo é outro, tudo é outro. É outro. Tem essa questão que vocês sempre falam aqui, que eu acho que é o principal, que é a coisa da coleta de dados, né? Que os caras ficam rodando na pista lá sem competir, eles ficam coletando dados. Aí chega no domingo, todo mundo já sabe o que vai fazer. Aí vira aquela situação que a gente cansa de ver em corrida de Fórmula 1, que é o cara chega para ultrapassar o outro, deixa passar, porque assim, já sei, não vou conseguir brigar com esse cara. Então, a imprevisibilidade tira esses elementos, né? Porque aí o cara fala, pô, vou brigar aqui, que de repente posso conseguir uma posição melhor e tal. Que é isso que a gente quer. E o que a gente já viu em final de semana de sprint? Uma recuperação histórica do Hamilton, vindo lá de trás, no Brasil. Uma vitória do Daniel Ricciardo, de McLaren. Uma vitória da Mercedes no ano passado, que tem muito a ver com a sprint, claro que tem. A pole do Magnussen, né, porque foi na sexta, tudo bem, ali foi mais uma condição climática, mas se não fosse sprint, não existiria. Mas, Bruno Aleixo, até para complementar o que você está dizendo, eu posso garantir para você que o que eu mais li nesse mês parado de Fórmula 1 foi o tal esporte versus entretenimento baseado na Austrália. A gente discutiu isso aqui. Largada em bandeira vermelha, largada parada, está sendo dada por uma enorme parcela da imprensa inglesa, não é toda, mas uma parte considerável, como privilegiar o espetáculo ao invés do esporte. Meu Deus, é uma largada parada. É uma coisa que acontece toda hora, é uma coisa que acontece todo domingo. No mínimo, uma vez vai acontecer. Não, mas não pode, porque é privilegiar o espetáculo, colocar os carros para largarem faltando 2 voltas. É colocar os caras para competir. Eles estão lá para isso. Porque se fosse privilegiar a justiça nesse caso, seria não dar bandeira nenhuma, deixar e fazer igual fazia lá nos anos 80, os caras passando com uns pedaços de carro na pista, né? E aí ia voar pedaço de carro para todo lado. Ou fazer a justiça das justiças, que resultou numa das maiores aberrações da história do esporte, que é aquela regra de 1994, que parava a corrida, o tempo era preservado. Tomava o tempo. Então os caras largavam um atrás do outro. Na cabeça agora. Os caras largavam um atrás do outro, só que não, tem 30 segundos, porque antes estava 30 segundos. Aí ultrapassava na pista, não valia nada. Aconteceu isso uma vez no Japão, em 94, e os caras jogaram a regra no chão, no lixo, porque eles falaram que absurdo que a gente fez. Não, então, a corrida não é injusto. Para você que tem a memória, precisa de marcos de memória, a corrida de San Marino que o Senna faleceu foi assim, né? Os caras pararam a corrida no meio não, na 7ª volta, por causa do acidente do Senna, e quando voltou, eles somavam a diferença. Então tava o Berger em primeiro, o Schumacher em segundo, mas na verdade o Schumacher estava na frente. O cara tá na frente, mas não tá. É uma coisa assim. Compete com pontuação dupla na corrida final de 2014. Isso era privilegiar o espetáculo ao invés do esporte. Eu elogiei a Indy, agora eu vou criticar.
privilegiar o espetáculo ao invés do esporte é sortear um qualifying com os caras rodando o pneu. Você lembra que aconteceu isso uma vez, Bruno? Uhum. Os caras decidiram assim, vamos sortear o qualifying. Aí o piloto subia num palco e ele rodava, escolhia um pneu igual o Sérgio Malandro, cara. Ele escolhia um pneu, mas aconteceu. Se fosse igual o Sérgio Malandro, eles fariam a Porta da Esperança. Mas era o pneu da esperança. Porque o cara tinha lá 20 pneus e ele escolhia o pneu. E o pneu rodava lá 11º. Ele ia largar em 11º. Isso é uma das outras aberrações escalafobéticas que já foram feitas. Então isso sim, vamos voltar para a discussão, isso sim é exemplo de exagero. É o que a NASCAR faz, que eu já falei várias vezes. Fabrica 4 pilotos na última prova brigando pelo título, totalmente fabricado. Uhum. A Fórmula 1 está aumentando a competição. Você pode ter restrição ao formato. Não, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu faria sim. Isso aqui tá. Eu não consigo achar ruim mais corrida. Uhum. É mais corrida, é mais largada, é mais Fórmula 1, é mais competição. Eu não consigo achar isso ruim, não consigo de jeito nenhum. E tem os detalhes, tem um detalhe aí do pneu que tem que ser... Então vamos lá, vamos explicar o negócio do pneu. Vamos explicar o negócio do pneu. Vai. Bom, nessa classificação de sábado... A curta. A curta, isso. Por ser mais curta, é mais intensa também, mais nervosa, porque a hora que der o farol verde, vai todo mundo para a pista. Adalto, não, principalmente no Q1. Porque você vai ter 20 pilotos em 12 minutos. Tendo que se espremer na pista. E o Q3 vai ter só 8 minutos. O Q3 em Spa, Adalto, é uma volta e acabou. Na volta e outra. E o cara não vai poder esperar para ir no final, porque se alguém der uma bandeira amarela, o cara sofre um acidente, ele fica sem tempo. Uhum. Ele fica sem tempo, vai largar em 11º na corrida curta. Entendeu? Então, tudo isso ajuda o espetáculo. Sem artificialidade. Não tem nada de artificial nisso. Entendeu? Eles estão dificultando as coisas, né? Para ter mais competição, para ter mais pega na pista, para ter mais carro disputando na pista, entendeu? Então, eu acho que esses detalhes fazem a diferença, né? A questão dos pneus também, né? O Q3, o Q1, né? O Q1, que é o primeiro. SQ1, SQ1, SQ2 e SQ3. Vai ser com pneu médio, né? Sim. Eu pensei que fossem fazer duro, médio e macio, mas eles vão fazer em Imola esse qualifying, mas aí é o qualifying no formato normal. Aí o Q1 é duro, isso. Q2 é médio e Q3 é macio. Isso, no qualifying normal. Nesse aí vai ser o SQ1 e o SQ2 com pneu médio e o 3 com pneu macio, né? E com menos tempo de pista, os pilotos têm que ir para a pista logo para não ficar sem tempo. Então, e depois vão para a corrida, aí não faz mal se bater, se quebrar, vão largar domingo. Mal faz. Mal faz. Não, mal faz, mas estou dizendo, não faz mal para a corrida de domingo. Sim, isso, né? sim. Como estava fazendo antes, eles estavam tudo com medinho. Agora não precisa ter mais esse medo, porque agora vale ponto. Já valia ponto, mas vai continuar valendo ponto e não vai estragar a corrida de domingo deles. O cara desse quebrava um carro na corrida curta do sábado, ele ia largar em último e domingo. Ou batia, ia largar em último e domingo, não domingo. Agora não. Agora, se acontecer isso, ele vai largar dependendo do tempo que ele fez na sexta-feira. Então, eu acho que... por isso que eu falei desde o começo, né? Eu que fiz aquela matéria que você citou, Bruno, eu fiquei pensando enquanto fazia, né? Cadê os problemas aqui, né? Uhum. O único problema que eu vi foi a questão do orçamento, né? Que o cara que pode bater tudo, pode quebrar, é mais propenso a ter acidentes, né? Mais propenso e pode quebrar motor, mas a questão do motor, por exemplo, eles já aprovaram hoje também um aumento para 4. De 3 foi para 4. De quase tudo. Isso deve ter sido uma contrapartida, né, Adalto? Não, mas gente, eles andam menos do que no final de semana normal. Vão andar menos, é verdade. Eles vão andar menos.
É que vai andar menos, mas vai andar com mais... Mas vai andar valendo, né? Vai andar valendo. Você vai botar mais giro ali, mas o tempo, uma coisa compensa a outra. Mas enfim. Mas isso deve ter sido contrapartida, né? Só, a gente aprova, mas... Não, isso estava na regra. Não, isso é um gatilho que a regra tem. De quando você passa de um determinado número de corridas, você aumenta o número de motores. Isso foi basicamente assim, rubricar uma coisa, confirmar uma coisa que já tem um gatilho na regra. Eu acho que eles vão... A próxima coisa que eles vão fazer... Já existe que eu saiba, já existe um orçamento de $400 mil para acidente em corrida curta, não existe, Fábio? Sim, uma compensação. Então já tem essa compensação, então nem isso precisam fazer. Eu acho que isso tem tudo para dar certo, esse ano vão ser 6, e provavelmente, eu vou chutar aqui, mas ano que vem vão ser 12. Porque todas as corridas sprint que teve até hoje, teve mais audiência do que no ano anterior, quando a corrida não foi sprint. Uhum. Entendeu? Quando o final de semana não foi sprint, teve menos audiência. Inclusive no Auto Racing também. Todas as corridas sprint teve mais audiência que as corridas normais, entendeu? Então tem tudo para dar certo. Que eu acho assim, como é que eu vou explicar? Assim, a sprint criou uma expectativa que não foi atendida da maneira como eles imaginavam. Não é que ficou ruim, criou a movimentação, melhorou o domingo e tal, mas não foi o que eles achavam que ia ser. Que ia ser uma corrida frenética. Eles estão mudando agora. Mas eles venderam para bobo essa ideia, né? Venderam, eu, por exemplo, caí lindamente. Qualquer um com o pé no chão sabe que a Fórmula 1 continuaria sendo a Fórmula 1, ainda mais em 2021, quando ela estreou. É a Fórmula 1 ainda, com seus problemas e defeitos, e eu não acho que os pilotos estavam com medo, eu acho que os pilotos vão continuar ali vão fazer o risco versus recompensa, eles vão continuar fazendo essa conta, mas agora eles têm um incentivo a mais para ir para cima. Só para finalizar, Bruno, assim, a respeito disso, eu acho também que essa questão dos 20 carros em 12 minutos vai ser pauleira. A Fórmula 1 tem que ficar muito atenta, porque a Fórmula 1 ela flerta com o risco há muitos anos de um carro encher na traseira de outro, e ela passa muito perto disso acontecer em Monza, em Jeddah. Então isso tem que ser muito bem operado, porque eu acho que a Fórmula 1 está flertando com esse risco há muito tempo. Os carros que vão muito lento para aquecer pneu, e aí o aquecimento tem que ser muito certinho. Tivemos na Austrália aí, né? Na Austrália, enfim. Então o Q1, Q2 e Q3, o SQ1, SQ2 e SQ3 vão ser pauleira nesse sentido. O Q3 em 8 minutos, como eu falei, em Spa, eu acho até que eu exagerei. Talvez o cara consiga fazer 2 voltas, mas vai ter que fazer no laço, né? Porque Spa é muito longa. E Spa é uma das... Tem que sair. Abrir o farol, tem que sair para dar 2 voltas. O cara cometeu um errinho ali, teve que ir pro box, capaz dele ficar com uma volta só. A questão do pneu obrigatório, como o Adalto falou, né? Amarelo no SQ1 e SQ2 e vermelho no SQ3, ela por si só, ela poderia até não mudar muita coisa. Só que ela vem somada a 1 hora só de preparação que os caras têm. Isso. Então os caras só têm 1 hora de preparação e eles têm que pensar na corrida, eles têm que pensar no qualifying da corrida, que é ainda na sexta. Então o pneu obrigatório nesse qualifying da sprint, ele pode ser um fator de mexer ali, de mexer nas coisas. Alguém pode não se acertar com esse pneu, porque não vai ter tempo para preparar. Porque é isso que a gente já esbarrou aqui, né? O bom dos formatos de sprint, Bruno, é que eles provam que a Fórmula 1, um treino para a Fórmula 1 hoje dá. Um treino dá. Eu tava vendo, teve um jornalista no Twitter, ele tava fazendo ali perguntas e respostas, ele ia respondendo o pessoal que ia perguntando para ele, e teve um rapaz que perguntou para ele assim, mas o que a Fórmula 1 vai fazer com esse treino com só 1 hora de treino, que é claramente insuficiente para as equipes se prepararem? Eu fiquei pensando, mas ele não viu as sprints que já existiram? Porque esse um treino só foi suficiente. E é bom que não seja suficiente. As pessoas têm que atualizar o software dos anos 80, como o Bruno falou. Carro de Fórmula 1 hoje é ultra resistente, é ultra durável, é ultra mapeado, é ultra coletado em termos de dados e aplicado nele. Um treino livre, tá bom, é bom. Até pro cara que tá no autódromo, sabe? Ele vai se ajeitando ali, ele quer, quem já foi em autódromo, que tem liberdade de andar, sabe? Ele vai ver ali de um ângulo diferente, vai tirar uma foto, é legal que esse treino exista. Mas a redução para 1 só o Bruno falou, eu vou insistir, vai mudar o domingo. A sprint, eu sempre falei antes dela estrear, ela vai mudar mais o domingo do que o próprio sábado. E a gente teve sábados bons. Não vamos esquecer da sprint no Brasil, no ano passado. Foi uma sprint muito legal. A sprint de Imola
não foi tão boa, mas o Verstappen passou o Leclerc na última volta. Coisas acontecem, mesmo com todos os problemas. Então, o Bruno Aleixo, um efeito colateral, o Adal estava falando, né? Ele ficou pensando no efeito, o que pode ser o efeito negativo. Um efeito negativo, mas faz parte do jogo, é que o cara que está em 20º, em 18º, em 16º, ele não tem muito o que brigar na sprint. Ele não vai ter o que brigar na sprint, porque ele não mais decide o grid. E ele não vai brigar por pontos. Mas isso é um efeito colateral menor, que não impede a mudança, porque a mudança vai jogar mais ação lá na frente. Né? E o cara que está lá atrás, ele não vai mais ganhar a posição. Agora, tem uma coisa que é muito interessante nessa... Eu estava pesquisando, Bruno Aleixo, juro que já vou terminar. Tem uma coisa que é muito interessante que está acontecendo. A gente não tem mais na Fórmula 1 uma equipe claramente fundo de pelotão. Não tem. As equipes estão ali. A parte de baixo do pelotão está muito mais bem equalizada, né? Do que a parte da frente. Então eu tenho até os números aqui, Bruno. Todos os pilotos, tirando o Logan Sargent, passaram para o Q2 já esse ano em 3 corridas. Todos os pilotos. E o Logan Sargent só não passou porque empatou de tempo com o Norris no Bahrein. Ele teve uma volta anulada também na Arábia Saudita. Na Arábia. Porque tocou ali fora. Mas, enfim, ele é o único que não. Então, todos os times já foram pro Q2. E 8 times já foram pro Q3. Então, você tem ali uma indefinição que pode anular um pouquinho disso que eu tô falando, que é do cara que tá em 17º, 18º, 19º, não ter muito pelo que brigar. Mas o que tá em 10º tem, o que tá em 8º tem, o que tá em 5º tem, o que tá em 2º tem. Então, eu acho que tem muito mais ganhos do que prejuízo. Prejuízo. Muito bem. Dito isso, vamos falar das equipes, né? Vai ser, depois de esse mês aí de trabalho, né? Eu falei férias, mas o Fábio corrigiu, foi trabalho. Teremos mudanças, Adalto? Teremos equipes chegando mais perto da Red Bull, equipes ficando mais longe da Red Bull, e aí? Eu acho que tem mudanças. Eu não sei quais são todas, né? Mas vai ter mudanças, porque você não fica um mês trabalhando para voltar igual, né? Então, eu acho que vai ter mudança. Eu acho que vai ter equipe melhorando mais do que outras, que provavelmente todas vão melhorar, eu acho. Pelo menos a lógica diz isso, mas umas vão melhorar mais que outras, né? Então, isso pode também, mais uma coisa que pode gerar uma certa imprevisibilidade. Então, se você tem um monte de coisinhas pequenas para gerar imprevisibilidade, eu acho isso ótimo, né? Eu acho isso ótimo, porque nada pior do que você assistir qualquer esporte já sabendo resultados quase sempre, entendeu? Você pode ter até ter favoritos, como sempre tem favoritos, mas favorito é uma coisa, já ganhou é outra. Uhum. Dito isso, nós já sabemos quem vai ganhar o Grande Prêmio no domingo. Então, o Verstappen continua sendo favorito, franco favorito. Mas o Pérez Pérez é muito bom em rua e é muito bom em Azerbaijão, hein? Então, mas o Pérez é muito bom no Azerbaijão. O Verstappen, as corridas de rua são as piores para ele. O histórico mostra isso e o Mate falou isso para mim. Eu publiquei isso. E depois que ele falou isso, já aconteceu 2, 3 corridas de rua. Ele foi mal nelas, entendeu? Quer dizer, não é que ele foi mal, ele não foi tão exuberante como ele vai em pista normal. Então, tem coisa para acontecer. A Mercedes trouxe de volta o James Allison, né, como diretor técnico, e o Mike Elliott ficou como chefe técnico, né? Nós também colocamos essa matéria hoje, quem quiser ir no site para ler, está explicando, é bacana, não teve problema nenhum, né? Eles vão dividir as funções lá. O James Allison é mais uma coisa voltada ao carro mesmo, ao desempenho do carro no momento, agora, entendeu? Enquanto o Mike Elliott é uma coisa mais desenvolvimentista, mais de estrutura, mais de outra coisa. Então, quer dizer, a Mercedes, eu acho que não só a Mercedes, como a Ferrari, vão trazer algumas atualizações que estavam previstas só para Imola, já vão trazer agora, porque ficaram esse um mês trabalhando. Então, eu acho que tem chance de, como a Aston Martin também, eu acho que tem chance de dar uma emboladinha aí, entendeu?
e até uma delas chegar mais perto da Red Bull, por que não? Ou a Red Bull abrir mais ainda, mas eu acho difícil a Red Bull abrir mais. Porque já está muito. Se abrir mais, aí. Eu acho nada é tão grande que não possa aumentar. Eu acho difícil. E em certo momento, aqueles 10%, que são pouco, é pouco 10%, mas ele vai fazer alguma diferença, a menos que a Red Bull tem de túnel de ventos, CFD, ele, em certo ponto ele vai fazer alguma diferença. Muito bem, e aí, senhor Fábio Campos? Em relação à equipe... O problema é quando fizer a diferença, a Red Bull perdeu 1/10. Aí não fez a menor diferença. Mas diga, Bruno, faça a sua pergunta. Não, é isso. Queria saber a sua opinião sobre a ordem aí das equipes. Nós teremos alterações ou pelo menos aproximações? Cara, a gente vai ter sprint num circuito de rua, né, cara? Que também é uma coisa que a gente tem que colocar na análise, né? Por mais óbvio que esteja em todas as nossas falas no começo do bloco, sprint em corrida de rua é uma coisa, é outra dimensão, é outra dinâmica mesmo. É a primeira, né? Não tivemos ainda. Sprint em corrida de rua. E apesar de, né, eu sempre digo que para mim é o melhor circuito de rua do mundo, porque é um circuito de rua com muita reta, e não tem muita curva de alta. E aí você vai ter, por exemplo, você pode ter uma Williams se dando muito bem, porque o carro da Williams não tem downforce, então os caras são muito bons de reta. E quando tem curva, complica. Como as curvas são de média para baixa, a Williams, por exemplo, pode ser um nome para se observar. A Alpine vem com uma atualização forte, já anunciada. McLaren começa a mexer no projeto do carro, começa a mudar o projeto do carro na primeira atualização que vem agora. A McLaren vai atualizar agora, vai atualizar em Silverstone, e aí depois tem uma outra depois de agosto, e aí ela estreia em 2023. Para se ter uma ideia do tamanho do buraco. Por isso que o James Key lá caiu. Então, Bruno, você tem essas mudanças. A atualização da Mercedes ainda é para Imola. Ela é para daqui a 2 corridas, porque depois é a maravilha logística da Fórmula 1, né? Um mês parado, ok, já falei, não era planejado. Aí vai para Azerbaijão. Na mesma semana, Miami, cruza o oceano, para depois voltar de novo para a Europa. E depois voltar para o Canadá de novo. E depois voltar para a Europa. Então, a maravilha logística, esse final de semana, agora começa. Se você, ouvinte, tá de mau humor porque não teve Fórmula 1, agora você pode ficar tranquilo, porque começa a maratona desenfreada até acabar o ano, só com a parada de agosto. Então, Bruno, eu acho que é impossível prever, porque se você tem uma condição de temperatura que eu vi uma previsão de que vai estar frio, isso muda completamente o jogo, se tiver frio mesmo. Não costuma fazer frio lá, mas se tiver... na verdade, eu vi um título que disse cooler, ou seja, mais frio, não quer dizer frio. Então, só para eu colocar aqui certinho. Cooler, em inglês, significa mais frio. Então, vai estar mais frio do que o normal? Não significa o frio da Austrália, que mudou completamente o desenrolar, porque a briga passou a ser para aquecer, ativar o pneu. E isso aí é contramão do que a Fórmula 1 costuma fazer. Não acho que vai chegar tanto, porque não sei exatamente as temperaturas quais serão, apenas que podem ser um pouco mais frias, num lugar que normalmente faz calor. Então, Bruno Aleixo, dito tudo isso, a Red Bull vai ganhar o Grande Prêmio, na minha opinião. Olha, a previsão de tempo de sexta-feira, mínima 13, máxima 21, é frio isso. É frio. No sábado, 15, 24 e no domingo, 15, 25. Aí já é boa temperatura boa, porque a Fórmula 1 está mais perto das máximas do que das mínimas aqui, né? Mas essas mínimas geralmente acontecem à noite, né? Mas mas chuva ou não? Chuva sem chuva? 14% de chance não na vai sexta, 12 no sábado, 8 no domingo. Sem chuva. Pouca chuva. Mas só do circuito ser de rua e ter aquela parte de aceleração plena de 2.200 metros, uma coisa inédita na história da Fórmula 1, em nenhum lugar, nunca, jamais houve isso. 2.200 metros de aceleração total. Na mesma pista em que tem uma curva que mal passa um carro, né? Isso, entendeu? Isso é muito interessante, né? Porque dá um vácuo enorme, ainda tem DRS, quer dizer... os caras vão abrir a asa, vão passar no meio da reta. Mas isso para sprint é muito bom.
Isso para sprint é muito, porque isso vai atiçar o piloto, inclusive esses que está em décimo, que está lutando em décimo, 11º, 12º, fala, minha chance de marcar ponto, entendeu? Entrar É bem uma ali, pista muito difícil, né? Vamos falar aqui, né? é bem difícil. O cara ali, para andar bem ali, tem que ser muito bom, né, Adalto? Tem que ser. Porque ela é muito difícil, as freadas são muito fortes, São muito né? Velocidade muito grande. Tem uma questão ali que ninguém fala, que é o seguinte: os prédios são muito próximos ali, então dá aquele problema do sol, né? Aquele piscando assim. Piscando, cara pegar você sabe um problema que dá? referência. Você sabe um problema que os prédios trazem? Eu estava vendo o Sainz falar o ano passado, você falou e agora eu lembrei. É um vento intermitente, ou seja, quando você passa do lado dos... Quando não tem prédio, você tem o vento, aí você entra atrás do prédio, você não tem vento. Sai o vento. Então isso atrapalha. Agora tem uma coisa muito legal nesse circuito, que são as duas curvas, eu vou chamar, não são curvas, são leves mudanças de direção, lá em cima, que são curvas cegas. E aí eles chegam para aquele mergulho, que o carro mergulha e sobe naquela curva, que todo mundo bate naquela curva. Não, sai de frente, tem duas curvas que os carros saem de frente, tem curva que sai de traseira, é muito boa a pista mesmo. Essa pista, vocês acham que é a pista mais difícil do calendário atual hoje? Assim, o mais difícil a Singapura é mais difícil para pilotar, não mais legal. Mas do ponto de vista do piloto, você está perguntando, a Singapura é muito mais difícil, 2 horas de corrida, o cara faz curva toda hora. Não sei, viu? Eu acho essa pista do Azerbaijão mais cansativa, agora mais difícil, né? Eu fico entre Azerbaijão e Mônaco. Mônaco é só andar devagar, né? O Alonso ensinou. Eu acho que Singapura tá aí. Andar devagar. Apesar que Singapura esse ano mudou um pouco o traçado, né? Aquela chicane que passava quase que sobre a água, ali agora vai ser um trecho todo reto. Deu essa mudança ali por causa de uma obra na cidade, enfim. Vamos ver. Não gosto muito dessa pista de Singapura, não, mas a do Azerbaijão. Agora, Fábio, você não comentou aí sobre essa questão do James Allison que o Adalto mencionou aí. Tá voltando. Eu tava esperando chegar na hora da pauta, né? Claro. Aí o Adalto, mais uma vez, reverteu a pauta, puxou a pauta para frente, para cima. Mas vamos lá, Bruno. Eu acho interessante porque acontece uma coisa parecida com a Red Bull, né? A Red Bull passou por um processo semelhante com o Adrian Newey, embora o Adrian Newey foi de uma maneira mais informal, né? Ele se afastou, ele queria até lidar com a questão de barcos, que ele gosta muito, né? A questão aquática. E no meio dos anos 2010, né, aí a Red Bull, o que aconteceu? Mergulhou para baixo, os caras, por favor, Adriano, você poderia fazer a gentileza de retornar? Ele fez a gentileza e olha o que a gentileza precisa. Mas eu nem devia estar fazendo essa comparação, porque eu acho que a gente personaliza demais carros em uma pessoa só, e eu acho que isso é um erro. Embora o caso do Adrian Newey seja o único que a gente possa talvez justificar. Porque é um cara extraterrestre, é um cara absolutamente... O Adrian Newey é extraterrestre. Ele é absolutamente fora da curva. Mas aí a gente começa a achar que o James Allison vai resolver o problema da Mercedes. Não vai. Não vai. Porque a Mercedes hoje é diferente da Mercedes de quando ele saiu. Primeiro que ele saiu só tem 20 meses. Foi muito curto o período que ele ficou de fora. Ele tinha como obrigação ir para a fábrica 3 dias por semana. Agora não. Agora ele vai todo dia e ele vai... Como o Adalto falou, agora ele vai trabalhar no carro. Ele é o responsável pelo desenvolvimento do carro da Mercedes. E o Mike Elliott cai para cima. Porque ele cai, mas ele vai para o CTO, né? Chief Technical Officer, que ele é o que comanda toda a parte de projetos tecnológicos da Mercedes. Então ele cai para cima. Mas vamos falar a verdade, né? Mercedes vai vender isso como coisa bonitinha. A verdade é que o Michael Elliott não deu certo no cargo que ele estava. Então, os caras vão lá e tiram. Os caras não funcionam no carro. Só que há uma enorme diferença da Mercedes para a Ferrari. A Ferrari decepa o cara que ela não quer mais. A Mercedes, ela joga com peças, ela joga com funções, ela coloca o cara em espera. Ela colocou o James Allison em stand-by. Até para não soltar no mercado, né? Exatamente. Porque senão alguém vai lá e pega. Exatamente. Eu tenho muita tranquilidade para falar isso, porque já disse várias vezes, a Ferrari não deveria ter demitido o Binotto. Poderia ter tirado o Binotto, da função, que provavelmente ele não deu certo. Provavelmente não, ele não deu certo, porque ele é responsável pela operação de corrida deles. Mas o que a Ferrari vai? Decepa o cara. A Mercedes não. A Mercedes ela joga com as peças, ela faz rotação, ela troca, ela inverte chefe de mecânicos, ela vai fazendo de um modo operacional diferente. Porque, vamos lá, mandar o Mike Elliott embora seria uma grande burrada. Porque o cara, ele não deu certo como capitão da equipe, mas o cara estava lá como capitão em outra função, aerodinâmica,
durante os anos vitoriosos da Mercedes. Durante todos os anos vitoriosos da Mercedes. O Mike Elliott, ele estava, inclusive, junto com o James Allison, olha que legal, na Lotus do Kimi Raikkonen. Aquela Lotus que ganhou 2 corridas. Então você vai pegar esse cara e jogar fora? Não, você vai... Cara, não deu certo nessa função. Vamos fazer outra. Mas a competência do cara é absolutamente clara. Agora, tem um detalhe também, né? Porque a função do James Allison é uma função pública. Ele vai estar nas corridas, ele vai responder perguntas, ele vai atender a imprensa. Ele é um cara carismático, a TV inglesa adora ele, a Sky Sports adora o James Allison. Adora no sentido de estar sempre ali, querendo falar com ele. Não, ele sabe, ele sabe falar. Ele é muito bom de entrevista, ele é muito bom de falar também. Ele faz vídeos para Mercedes muito bem, ele explica muito bem. Ele é o James Allison é carismático. Sem dúvida. E por que eu tô falando isso? Porque tem uma frase no anúncio do Toto Wolff, porque é curioso, né? Porque não veio comunicado oficial, estamos trocando. Não, o Toto Wolff falou, o Toto Wolff contou, é isso que a gente tem. E o Toto Wolff falou uma frase interessante, que ele falou, segundo o próprio Mike Elliott, né? Aí a gente não sabe, mas enfim. O James Allison é um cara que os funcionários vão atravessar o fogo por ele. Usou essa expressão em inglês. Ou seja, ele meio que cativa a equipe de um jeito que os outros que o outro, Mike Elliott, não cativava. Então, pegando essa sutil frase, eu me permito colocar no comentário, sim, a parte comunicativa do James Allison, a parte pública do James Allison, que também faz diferença. Porque agora o cara vai estar ali toda a corrida, e os caras vão ficar perguntando para ele toda hora no final de semana, e o sidepod? Sidepod diferente. E aí, mas esse sidepod dá certo, mas por que não mudou aquela hora? Cara, ele vai ter que lidar com isso. Faz parte do jogo. Já começaram, né? Ontem a gente colocou um negócio dele falando do sidepod, inclusive. Tá vendo? Já começou, tá vendo? Já começou. Já começou. O que é curioso também, Bruno. Você acha o quê? Que vamos colocar um sidepod no carro, o carro vai ganhar um segundo, meio? Mas muito fã acha isso. Então muito não fã vai acha nada, ele falou. Colocar um sidepod no carro. Então, assim, Bruno, assim, só para caminhar assim pro encerramento. A gente está vivendo na Fórmula 1 hoje uma espécie de personalização do sucesso. Mas não é só na Fórmula 1, não. Isso é no mundo inteiro, em qualquer área. Outros esportes, a gente tem, né? Você para acompanhar uns programas esportivos de futebol, é maravilhoso. Os caras falam 1h30, 2 horas, e não citam o nome de um jogador. É o treinador. É o treinador. É o treinador. Então, ontem eu vi um programa, vou até fazer esse parênteses aqui. Parênteses. Eu ia tuitar sobre isso, mas eu falei assim... Tweet. É demais pra mim. Os caras eles ficaram 1 hora conversando sobre um técnico recém-contratado aí de um time, já discutindo o seguinte: se ele não ganhar os próximos 4, ele jogou um jogo. Se ele não ganhar os próximos 4, se ele vai ser demitido ou não. O cara jogou um jogo. E eles já estão discutindo se ele vai ser demitido ou não daqui aos próximos 4. É inacreditável. E passaram 1 hora falando isso. Eu falei, gente, eu não acredito que eu fiquei assistindo com cara de palhaço. Eu falei, gente, eu não acredito nisso. Eu não estou acreditando. Mas é isso. E na Fórmula 1 também, né? Essa personificação. Isso. Na Fórmula 1 é diferente nesse sentido da degola. Mas há personificação no sentido de que sai o Newey, a Red Bull cai. Sai o Alisson. As pessoas acham que é por isso que a Mercedes caiu, mas não é. Porque a Mercedes que o Alisson retorna para tentar tirar de um certo buraco, e cada vez mais eu tenho focado nisso, né? O desequilíbrio de 2023, ele não é só mérito da Red Bull. Tem que se apontar o dedo para patinada que deram Mercedes e Ferrari. Patinaram mesmo, e aí isso amplifica o buraco. Mas a Mercedes que o James Allison retorna é uma Mercedes sem o Andy Cowell, que era o mago dos motores, sem o James Vowles, que agora é chefe da Williams, sem o Eric Blanding, porque todo mundo personaliza a Aston Martin no Dan Fellows. A gente veio aqui e falou, o cara era da Red Bull, era vice do New e acabou. Só que as pessoas ficam só nisso, é só esse cara, não. Foi para a Aston Martin um rapaz chamado Eric Blanding, que ele era simplesmente o chefe de aerodinâmica da Mercedes no período das vacas gordas. E esse cara hoje está na Aston Martin. Então, Bruno Aleixo, não é a mesma Mercedes. Então, achar que o James Allison vai voltar para salvar, não. Eu acho que a Mercedes vai melhorar, porque o James Allison é de competência comprovada, não há a menor dúvida. Mas a gente tem que contextualizar isso, né? A gente tem que fazer essa análise, porque o cara agora está voltando para trabalhar mais no carro. Agora eu fico pensando, Bruno, o que seduz o cara de volta?
né? Porque o cara saiu há 20 meses falando, não dá para mim. Ele até usou uma expressão shelf life em inglês, que é mais ou menos como prazo de validade. Ele saiu falando, cara, Fórmula 1, cara, carro de diretor, você tem prazo de validade. Então ele saiu meio que assim, já meio que deu. Aí agora o cara volta. Por que será que o cara volta? Um salário maior? Aí eu tô especulando. Uma oportunidade, talvez, do Toto Wolff ter dito, olha, volta, ajuda a consertar, e quando eu sair, você vira eu na Mercedes. O que seduz esse cara de volta? É uma coisa que eu fico pensando. Ah, mas isso depende, né? Depende. Depende, por exemplo, o que ele foi fazer. Porque às vezes o cara foi fazer uma coisa que falou, puta, aqui é pior, né? Você sabe o que ele foi fazer? Isso é uma coisa que tem que ser analisada. Ele foi trabalhar nova. Ele foi trabalhar na America's Cup, que é a corrida mundial de barcos, que ele foi incentivado para ir para lá pela Ineos. A Ineos é dona de 33% da Mercedes. E levaram ele para lá. Não estou dizendo que ele saiu só por causa disso, mas é importante colocar como que esse negócio de dividir a equipe em fatias, às vezes pode te cobrar um certo preço. Porque levou o cara lá para a America's Cup e agora o cara volta. E pode ser também, Bruno Aleixo, que o cara sentiu falta. Não, cara, eu exatamente isso que eu tô falando. Ele falou duas coisas. Falou que sentiu falta e falou o seguinte, né? Ele tinha perdido a mulher na época que ele estava na Ferrari, a mulher dele morreu, foi uma tragédia, tudo. Ele conheceu uma mulher na França. E namoraram tudo e ela foi morar com ele. Largou tudo, a vida dela na França, o emprego, tudo. Estava bem empregada. Foi morar com ele para ficar 5 minutos por semana com ele. Porque é aquilo que a gente já falou, né? Fórmula 1 puxa tudo, né? Puxa tudo, entendeu? Então ele falou, não é justo isso daí. Né? Eu também queria ter uma vida. Aí ele foi. Só que agora ele falou, agora já tem 2 anos, ela também já tem uma vida lá, na Inglaterra, né? E eu também senti falta. Né? Então, eu acho que são as duas coisas. São os caminhos, né? Porque aí vai entrar também, o Fábio falou dessa questão da personificação e tem também a questão da simplificação. Porque se a gente faz uma pergunta dessa numa rede social, vai chover comentário. Claro, estão pagando uma fortuna, o cara vai. Isso, cara, rede social é um lugar tão legal para debater. Mas assim, pode ser isso também, mas tem a vida, né? O cara sai, aí ele vai para um outro lugar, fala, puta. Achei que estava ruim lá, mas tava. Ou às vezes o cara simplesmente sai, fica um tempo fora, descansa daquele ambiente e sente falta do trabalho, aí quer voltar. Então, sim. Agora, são carreiras, pessoal, carreiras. Isso ele entende, porque carreira de sucesso, ele é um exemplo. Loucura. O cara morava em Belo Horizonte, foi trabalhar numa mega instituição em São Paulo, é um sucesso. Agora, uma coisa, Bruno, a vinda do James Allison não é para 2023, porque aí a Mercedes consegue um resultado em Miami, os caras vão falar, James Allison, cara, não é. Ele vem para começar a supervisionar o carro de 2024, que eu falo aqui toda vez, começa em abril, os caras começam em abril. Eu e o Karun Chandok, ele fala e eu repito. Então ele vem para lá, porque todo o planejamento de atualizações da Mercedes já está traçado. Imola começa, depois vem outra não sei aonde, a mudança de caminho já foi traçada, então é só para deixar isso claro, porque aí os caras conseguem lá um pódio em Barcelona, os caras, James Allison, vamos analisar corretamente, o cara vem para começar o médio e longo prazo. É isso aí. Mas a Mercedes vai ter já coisa nova agora, nesse final de semana. Não, uma coisa atrás, né? Mas a primeira atualização forte é Imola, né? Inclusive eles disseram isso antes do campeonato começar. Isso é importante deixar claro também. Quando eles viram que não estava legal, né, a coisa. Ele fala o seguinte, esse conceito atingiu um topo agora. Não dá para melhorar mais com esse conceito. Então, é um erro, é uma confissão de erro, né? Porque você embarcar num conceito que chega no teto, e eu tenho falado justamente isso. Corrida. Teto de conceito, eu gosto de usar os andares do prédio. Teto de conceito é uma coisa que vai ser cada vez mais falada nessa Fórmula 1 atual. Aí os caras chegam no teto no segundo ano, meu Deus, né? No meio do segundo ano, antes do meio do segundo ano. Por que chegou no teto? Porque eles tiveram que levantar o carro, né? E com o carro alto do jeito que está, eles não conseguem fazer funcionar o conceito original deles. Que precisava ser com o carro muito baixo. Adalto, vamos falar a verdade aqui, né? Vamos. Mas a gente só fala a verdade aqui. Não, mas agora falar direto. Vamos falar português claro. Português claro. A gente está falando isso aqui já desde o ano passado. A Mercedes tentou uma jogada no ano passado. Isso. E não deu certo. Foi.
Não é isso? Tipo assim, eles fizeram... Não dá para criticar a tentativa, né? Porque eles tinham lá... Eles perderam o campeonato de 2021, a verdade é essa, né? Foi na última corrida, foi aquela situação toda, mas perderam. Aí eles já sabiam que a Red Bull vinha forte, eles sabiam que o Adrian Newey é um mago do negócio lá do efeito solo e tal. Falei, bom, nós temos que tentar alguma coisa diferente. Tentaram. E não deu certo. A verdade é essa. Né? Essa é a verdade. Essa é a verdade. E não deu certo, basicamente, porque o carro não consegue andar na altura que precisava sem ficar pulando. Entendeu? O Bruno, mas o mais preocupante disso é porque fizeram o carro. Vamos nesse caminho. E foram, segundo eles próprios, tecnicamente levados a acreditar que esse era o melhor caminho. Isso. Há uma frase muito... Não foi só o Toto Wolff que falou, não, mas ele foi o primeiro a falar. Eu acho até que o Hamilton já esbarrou nisso, não sei. Ele falou, nós fizemos as simulações dos outros modelos e esse é o melhor. Isso é preocupante. Isso é preocupante. A questão da... E isso também é um diferencial das pessoas não acharem que o James Allison vai chegar e resolver tudo. Eu coloquei no meu Twitter, Bruno Aleixo, o pessoal da Charge adora quando eu falo isso, a frase do Russell, que é gravíssima. Ele fala, quando a gente desobedece o simulador, a gente melhora. Ele falou isso, eu coloquei lá o print da frase dele. Ele falou isso mesmo. Coloquei até sublinhado para as pessoas verem. Então, Bruno Aleixo, uma equipe que tem que desobedecer o seu simulador para melhorar, tem alguma coisa muito grave acontecendo. Ele falou uma coisa interessante, Russo. Ele falou assim, nós melhoramos muito mais o carro da Arábia Saudita para a Austrália do que do ano passado para esse ano inteiro, para a corrida da Arábia Saudita. Que foi uma semana de diferença. Então, mas aí quando você vê todas essas frases, né, e essas coisas de desempenho e tal, você entende um pouco porque que ficou um clima meio esquisito, porque que o Hamilton ficou insatisfeito. Deve ter tido muita discussão, né? Muita briga, muita confusão lá dentro, porque você termina um ano com um conceito que alguns já olham e falam, não vai dar certo, mas aí o outro ainda acredita, e os caras ficam tentando fazer funcionar e tal. A organização começa a ficar desorganizada ali internamente e tal. E aí eu acho que isso é uma coisa que eu acho que o Toto Wolff, ele pode ter, a gente pode criticar ele por várias coisas, mas essa gestão dele é muito boa, né? Porque ele contorna essas coisas, né? Ele vai contornando ali, a coisa pode estar muito mais grave dentro da Mercedes do que parece, que é uma coisa que a gente não vê na Ferrari, por exemplo, que sempre está muito grave da Ferrari, sempre está uma Mas a Ferrari tem uma imprensa que amplifica. Mas está sempre confuso. E na Mercedes não, assim, pode ser que lá dentro esteja o pau quebrando lá dentro, os caras brigando e tal, mas para nós sempre fica uma coisa meio uma harmonia, assim, né? O cara consegue fazer isso aí realmente. E a Red Bull se coloca numa situação que só fica tudo bem se eles fizerem tudo que o primeiro piloto quer. Como faziam com o Vettel, depois passaram a fazer com o Verstappen. Só fica tudo bem se eles fizerem assim. Qualquer coisinha diferente também é problema. Então, mas é por isso que me desanima o pensar que a Red Bull jamais vai voltar a ter uma dupla de pilotos em igualdade de desempenho, assim, porque se já está dando confusão com o Pérez, que não chega nem perto do Verstappen, imagina se contratar, sei lá, o Norris. Entendeu? Mas o Pérez não acho que dá confusão, não. Eu acho. Eu acho que a fumaça que o Pérez faz não incomoda. Ainda não incomoda. Eu não acho que incomoda, mas eu acho que incomodar agora esse final de semana, hein? Mas não chega a incomodar, porque o Verstappen vira o jogo rapidinho na pista. Agora, eu mantenho a minha tese de que o Pérez foi lá em Mônaco, bateu de propósito, deve ter dado a maior confusão, e eles renovaram o contrato dele por causa disso, e ficou um clima ruim. Peraí, eu tava concordando com tudo que você falou. Mas você disse que renovaram o contrato dele por causa da batida de Mônaco? Eu acho que eles bateu em Mônaco, ele falou assim, ó, nós vamos renovar seu contrato para ficar tudo quietinho aqui, você fica aqui de boinha, porque se explodir isso aí vai dar problema igual deu com o Nelsinho lá com a Renault. Ele já tinha renovado quando ele entrou na pista. Então, quando ele entrou na pista. O anúncio veio depois de Mônaco. Não, é por isso que você tem essa impressão. O anúncio veio depois, mas quando ele desce do carro, a câmera capta ele falando pro Christian Horner que vai lá dar um abraço nele, a câmera capta ele falando, renovei muito cedo, né? Devia ter renovado agora, né? Porque acabou de ganhar, tá mais valorizado. Bateu de propósito em Mônaco e deu confusão. Aí é outra história. Sim, aí é outra história. A única coisa que eu fico pensando na Mercedes se não ainda é apenas um feeling meu,
se não é aquela equipe que, quando tá tudo funcionando, é a máquina perfeita. Na hora de correr atrás, é outro jogo, meu amigo. É outro tipo de trabalho, é outro tipo de meta, é outra pressão. Eu não sei se a Mercedes é uma equipe que sabe correr atrás. Eu ainda não sei. Mas não te parece que sabe mais do que, de novo, a Ferrari? Eu que sabe. A Ferrari com a Ferrari é ok, mas... A Ferrari, na mesma situação que a Mercedes, está pegando fogo. Sai o pessoal pulando do caldeirão. Na Mercedes é confuso porque tem que correr atrás. Porque estão correndo atrás com um projeto que deu errado. E isso é muito mais difícil. Se tem uma equipe que pode chegar na Red Bull ou esse ano ou ano que vem, é a Mercedes. As outras... Então, essa é a impressão que passa. E por si só já é impressionante. Pode, mas eu repito, a Mercedes está só começando o seu período de baixa. Ela ainda está se acostumando a não ser vitoriosa. E eu fico na dúvida se vai conseguir dar os passos necessários. Acho até que vai, mas pode ser que não dê. Pode ser que essa questão de rotar... Gente, foi um erro colocar o Mike Elliott como diretor técnico. É que cometeu um erro. Então, será que... Mas corrigiu de um jeitinho legal. Agora, claro, lidou com o que eu falei. Manteve o cara ali, erros acontecem, né? Agora, nivelar com a Ferrari não dá, porque aí você tá nivelando por baixo, porque a Ferrari é aquilo que eu falo, é a equipe que há anos parece uma equipe pequena vestida de equipe grande. É verdade. O James Allison falou uma frase que nós colocamos hoje, muito boa. Ele falou assim, o carro não é ruim, o carro é bom. Ele só não é bom o suficiente. Ou seja, o carro é ruim. E para nós só é bom o suficiente a gente ganhar. Então, mas é isso, né? Então é ruim. Mas daí você vê a mentalidade da equipe. Né? O cara falando um negócio desse, só é bom se ganhar. Senão não é bom o suficiente. Entendeu? É muito bonito, mas será que é justamente isso que eu estou falando? Será que eles não estão ganhando? Como eles estão reagindo com isso? Será que eles vão dar os passos certos? Só uma dúvida. Fé que sim. É só uma dúvida que eu coloco. Eu não estou dizendo porque eu acabei de falar. Eles estão começando o declínio. Pode ser que revertam o jogo. Pode ser. Pode ser. Eu vou pôr uma graninha no pódio da Mercedes agora, nesse final de semana. Você tem dinheiro sobrando. Tá pagando bem. Dá para ganhar uma graninha boa. Eu vou pôr uma graninha no pódio tanto do Hamilton, vou apostar um pouquinho no Hamilton, um pouquinho no Russell. Muito bem. Então é isso, Fórmula 1 com um sprint diferente aí, regulamento. Fique ligado aí, você que pode... Você podia explicar o formato do Bruno? Não, já foi explicado. Volte algumas casas no vídeo que você vai entender. E você que não tiver, que não conseguir assistir, porque, bom, na sexta-feira vai ser meio imperdível, assim, né, pelo jeito aí. Você que não conseguir assistir, vai no F1 TV, né? Não assinou ainda, assina, porque cada vez mais... Aí do vídeo. Cada vez mais o F1 TV se torna imprescindível para quem gosta de Fórmula 1, né? Aliás, o rapaz virou um garoto propaganda mesmo. Aliás, vamos comentar uma coisa aqui, hein? Parece que marcaram a final da Copa Libertadores de futebol para o dia do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. É mesmo? E aí, dona Band, como vamos fazer, hein? Como vamos fazer? Uau! Muito o futebol tem prioridade total. Passa depois do Papa. Muito bem. É algo a se observar. Será que vai ter algum time brasileiro na final? Então, vamos ver, né? A Bandeirantes passa esse campeonato? Desculpa a minha ignorância. Eu acho que passa, porque eu vi a notícia lá, eu vi essa notícia e fiquei com isso na cabeça. Bom, muito bem, meus amigos. Falando em corrida aqui no Brasil, né? Tivemos a Stock Car Interlagos. Sim, a grande Stock Car. Vocês foram, né? Do lado da casa de vocês foram, né? Não, a gente estava aqui, pomba. O Adalto estava viajando, eu não estava viajando. Essa desvalorização do automobilismo brasileiro precisa acabar. Precisa acabar. Vitórias, então, do Gabriel Casagrande na primeira corrida, Ricardo Maurício na segunda corrida. As corridas foram acidentadas aqui em Interlagos, o pessoal estava nervoso, viu? Fazendo trio-wide no S do Senna, uma confusão danada. E uma atuação assim que eu achei primorosa, para mim o grande destaque das duas corridas, Gaetano de Mauro. Fez uma ultrapassagem no S do Senna, rapaz, Adalto, foi assim...
impressionante, sem aquele negócio de posto pés, nada daquilo. Foi para cima do cara, na freada ele deu aquele X assim, ó, jogou dentro assim e completou a ultrapassagem lá na Curva do Sol. Maravilhosa ultrapassagem. Isso na primeira corrida. Na segunda corrida ele fez uma ultrapassagem também no Pinheirinho, muito legal também. Enquanto o pessoal fica lá só usando push, né, para passar e tal, que é mais fácil, Gaetano de Mauro esse inventou. Não precisa do push. Não precisa do push. Uma coisa que eu queria falar também, já que estão falando de Stock Car, meu grande amigo Ingo Hoffmann se tornou mentor aí de um piloto jovem do Felipe Batista, né? Felipe Batista. Então eu tenho certeza que nós vamos ver o Felipe Batista, que já é um garoto rápido, inclusive foi bem agora em Interlagos também. Tenho certeza que nós vamos ver esse garoto melhorar muito, porque o Ingo Hoffmann, como piloto de turismo, na minha opinião, modesta opinião, melhor que eu já vi até hoje. Sabe o que está faltando? Aquele convite para o Ingo Hoffmann vir aqui bater um papo com a gente. Vamos fazer. Tá faltando isso aí, né? O Ingo participou do Loucos umas 50 vezes. Não, mas não interessa, porque a gente não estava aqui. Nós queremos saber agora, entendeu? Queremos bater um papo aqui com o Ingo Hoffmann. Você é uma lenda do automobilismo brasileiro, você fica aí mendigando. Não, eu vou chamar. Muito bem. É isso, pessoal. Então, chegando ao final aqui do nosso Loucos pro Automobilismo, na quinta-feira estaremos aqui para responder as perguntas. Não se esqueça de entrar lá na página. O pessoal está reclamando que está fechando a página muito cedo. Deixa o Jorge fazer pergunta. O cara tá doido para fazer pergunta. Não, tem vários reclamando. Fecha uma página na cara dele. E agora o pessoal está começando a mandar. O pessoal manda assim: olha, eu não consigo entrar na página, mas eu vou te mandar aqui no Twitter. Aí você faz a pergunta lá, ó. Não vou dar tanta, não vou ficar dando colher de chá, não. Tem que entrar na página lá do Loucos e fazer a pergunta, porque senão a gente não aguenta, né? Olha, quando a gente coloca... O pessoal até reclama de barriga cheia. Quando a gente coloca a notícia para pergunta, essa notícia vai para o Twitter, vai para o Facebook, vai para o Instagram e vai para mais 50 mil negros que se cadastraram para receber nosso conteúdo. Então, não é possível que a pessoa não viu isso em nenhum Não, mas não é lugar. que não viu, a pessoa fala assim, eu não tive tempo de entrar, tive tempo de entrar, cara. Gasta aí é demais. Aí é demais, né? Muito bem. É isso aí, então, pessoal. A gente volta então na próxima quinta-feira com mais Loucos pro Automobilismo. Um grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu!